Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria estar aqui para trazer uma palavra de Deus direto para o seu coração que está assistindo esse vídeo. E a palavra que o Senhor nos deu está em Mateus. Antes de eu estar lendo, eu gostaria de fazer uma oração com você. Aí onde você está, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, quero te agradecer por essa palavra que o Senhor deu. Oro por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, que o seu Espírito Santo possa estar falando grandemente aos nossos corações, como o Senhor falou também no meu, Senhor, enquanto eu buscava o Senhor a respeito dessa palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, que cada alma que está me ouvindo possa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amém. O tema da palavra de hoje é: tenha bom ânimo, não temas. Amém? E é a passagem que Jesus anda sobre as águas, uma passagem linda, maravilhosa, que o Espírito Santo tem muitas coisas para ministrar nesse dia no nosso coração. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, nós vamos ler até o 34. Amém? Pode abrir aí, Mateus 14, a partir do 22. Vamos ler? Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhes respondeu: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amém? Essa palavra fala muito aos nossos corações. Eu queria falar um pouquinho de antes dessa palavra. Os discípulos tinham chamado, eles eram escolhidos do Senhor. Deus tinha um propósito ali, através da igreja, através dos apóstolos, né? O Senhor Jesus fundar ali todo o alicerce do cristianismo, todo o alicerce da sua palavra, da sua doutrina. E o Senhor escolheu homens comuns, como eu e você, pessoas comuns, pessoas que precisavam ser lapidadas, que precisavam ser trabalhadas por Deus. E o Senhor, tudo que o Senhor fazia, Ele usava para ensinar para os discípulos. E interessante que antes dessa passagem aqui, aconteceu de uma tempestade, deles vivenciarem uma tempestade, a qual Jesus estava dormindo no barco e as águas entravam, o barco sacudia, os discípulos ficaram apavorados, os discípulos ficaram com medo, mas o Senhor estava dormindo. Olha como é que Jesus é, queridos. Isso é muito forte quando eu ouço
essa palavra. Ele estava descansando no meio de uma tempestade. Como que pode isso? Me explique. Eu fiquei imaginando Jesus no barco ali e aquele barco sacudindo e Jesus dormindo, porque ele estava cansado, porque ele era um homem, mas porque ele confiava no Senhor. E os discípulos acordaram ele e ele repreendeu aquele vento, aquela tempestade, tudo acalmou. Os discípulos tinham vivenciado isso. Os discípulos, antes aqui dessa passagem que eu li, eles tinham visto Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e dar alimento para mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas em Marcos, no Evangelho de Marcos, eu estava lendo a mesma passagem, Jesus anda sobre o mar. Eu descobri que Marcos citou que os discípulos, mesmo com aqueles milagres, mesmo eles vendo aquela multiplicação de pães, de 5 pães e 2 peixinhos, eles tinham o coração endurecido. Depois você lê o mesmo texto em Marcos, eles tinham o coração endurecido, eles não conseguiam às vezes compreender. E o que Jesus fez aqui nesse capítulo de Mateus 14, versículo 22? Fala que Jesus insistiu com os discípulos para que eles fossem adiante. Em Marcos também fala para que eles fossem adiante até Betsaida. Betsaida quer dizer casa de pesca. Aquela passagem ali para aquele mar ia ter um grande ensinamento, porque Deus tinha um propósito maior. Cada dia o Senhor estava ensinando coisas maiores na vida dos discípulos, como tem feito com as nossas vidas. Eles iam atravessar aquele mar e eles iam para uma casa de pesca, ou seja, simboliza uma grande colheita. Mas por que Jesus insistiu com os discípulos para eles irem? Porque Jesus queria ficar com o Pai? Sim, ele tinha esse tempo a sós com Deus. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração também que Jesus, ele estava trabalhando na vida dos discípulos, trabalhando fé, porque o coração, como eu disse, o coração dos discípulos era endurecido. Às vezes eles duvidavam, às vezes eles ficavam, vacilando nos seus pensamentos. E Deus queria fortalecer eles na fé. Eu tenho certeza que o Pai, antes desse milagre da multiplicação, antes desse milagre dessa passagem que a gente leu dele andar sobre as águas, o Pai falou para ele: meu filho, hoje você vai ministrar multidões. E eu, através do poder do Espírito Santo, te usarei para multiplicar pães. E depois, meu filho, você vai se separar para me buscar. E você vai falar para os discípulos irem para o mar. Porque ali eu vou dar uma lição para eles. Você está entendendo? O Senhor prova os seus filhos, porque Ele quer que nós crescemos. E se a nossa fé está estagnada, se nós estamos com a fé duvidosa, que eu não vou te chamar de fé, porque fé é certeza, mas se nós estamos com dúvida, o Senhor quer ensinar. Então o Senhor insistiu com eles e foi orar. No versículo 24 diz assim: todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas. Mais ou menos eles remaram média de 5 quilômetros, de 5 a 6 quilômetros, que nos outros evangelhos esclarece. E quando eles estavam ali no meio do mar, irmãos, longe da margem, Jesus não estava com eles no barco. Jesus não estava. Jesus fisicamente não estava com eles no barco. E eles estavam longe da margem, tanto da margem do lugar onde que eles lugar de partida, como da margem que eles iam chegar. Estavam no meio do mar, não tinha para onde ir. E essa passagem me lembrou muito do texto quando Israel saiu do Egito.
E ali eles foram perseguidos por Faraó, pelo exército de Faraó. E eles olharam para trás e viram o povo de Faraó vindo, o exército de Faraó vindo. E olharam do lado, as montanhas estavam e eles não tinham para onde correr. O que eles tinham na frente? O mar. Sabe o que o Senhor fez? Mandou um vento para abrir o Mar Vermelho. Queridos, às vezes a tempestade que nós passamos, o Senhor está no vento. Nem tudo é o diabo. Um dia o diabo, por permissão de Deus, usou o vento, usou por permissão de Deus fenômenos da natureza para destruir as coisas de Jó, mas tudo foi permissão de Deus, as casas lá, né, aquela ventania, mas aqui não, queridos. O Senhor permitiu aquele vento contrário, como está permitindo hoje na terra, de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Não sei quando você vai ver esse vídeo, às vezes pessoas vão ver depois, mas nós estamos passando uma pandemia mundial. São ventos contrários. E eles não tinham condição de remar, eles não tinham condição, eles ficaram desesperados. Mas o Senhor sabia de tudo, o Senhor sabia, e Ele apareceu na hora certa. Assim como Deus está cuidando de todas as coisas, Ele fala para você: não temas, eu vou fazer as coisas, todos os meus planos, todos os meus propósitos se cumprirão. Na quarta vigília da noite, versículo 25, foi Jesus ter com eles. Sabe o que é a quarta vigília? Entre 3 da madrugada às 6. Jesus foi ter com eles na quarta vigília da noite. E sabe o que isso o Espírito de Deus quer te falar? Se você está muito atribulado, se você está muito angustiado, o Senhor está te chamando a você buscá-lo na vigília da noite. Você ali em Provérbios fala assim: eu amo aos que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Aqueles que cedo me buscam me acharão. Você que está desesperado, eu quero fazer um desafio. Faz um propósito com Deus. Busque o Senhor nas primeiras horas do dia, na madrugada. Ou se você tem dificuldade de acordar 3 da manhã, acorda 5 horas. Eu tinha uma facilidade de acordar 5 horas para buscar o Senhor e era maravilhoso. A gente está com a mente mais tranquila. Faz um propósito, vai chorar aos pés do Senhor, vai clamar, porque na madrugada, nas primeiras horas, o Senhor vem. E Jesus, ele veio de forma sobrenatural. Ele não veio no natural. Ele se manifestou ali para os discípulos como Filho de Deus, de forma natural, andando sobre o mar, queridos. Que coisa maravilhosa. Mas qual foi a reação dos discípulos? Versículo 26, quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Eles gritaram de medo, porque eles estavam não vendo o Senhor. Às vezes a circunstância, as provas, as tribulações faz a gente não conseguir enxergar o Senhor. Como os discípulos a caminho de Emaús andaram com Jesus 3 anos e meio, viram tantos milagres. E quando Jesus ali conversando com eles, eles não reconheceram. Por quê? Porque estavam focados nos romanos ali que poderiam prender, no medo, no pavor. Não tinham visto Jesus ressuscitado. E assim também é a nossa vida. Às vezes a gente não reconhece o Senhor. Às vezes o Senhor está aí perto de você. Às vezes o Senhor, às vezes não, Ele está aí perto de você. Ele está com a mão estendida para te ajudar. Ele está caminhando no sobrenatural para te ensinar. Mas você não está reconhecendo, você está aí apavorado, está atônico, está desesperado.
tá com medo, né? Medo da morte financeira. Esses dias Deus me levou a orar e me mostrou que muitas pessoas estão com medo da morte financeira, sabe? Pais de família, mães de família, o que vai ser da minha vida? Meu salário, como que eu vou criar os meus filhos? Queridos, você é filho de Deus. O Senhor Jesus, Ele está contigo. É promessa. Sabe que em Hebreus diz assim, ó, Hebreus 13, versículos 5 e 6. Por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Por essa razão podemos afirmar com toda segurança, o Senhor é o meu ajudador. Nada temerei, o que me poderá fazer o homem? O Senhor é o meu ajudador. Não vou te desamparar, eu não vou te desamparar. Eu te dou segurança, eu sou o seu auxílio, eu não vou te abandonar. Queridos, mas os discípulos achavam que estavam abandonados ali. Sabe que naquele momento, aqueles ventos contrários que fala das tribulações passou para os discípulos? Esse medo, esse pavor, esse pânico que eles estavam sentindo, passou assim, olha, o que eles estavam sentindo na alma deles, o desespero que eles estavam sentindo na alma deles, eles esqueceram quem que eles eram. Jesus já havia falado quem que eles eram. Jesus já tinha chamado eles. E outra coisa também que nós temos orado esses dias é contra o espírito da morte. Pessoas com medo de morrer. Meu irmão, você tem um propósito na sua vida? Deus te chamou? Deus te chamou para um grande avivamento. Deus te escolheu. Por que você está com medo de morrer? A não ser que você esteja com a vida em pecado. Aí, infelizmente, se não endireitar suas veredas, né? O salário do pecado é a morte. Então, se você tenha vivido uma vida aí dissoluta, se arrependa, volta para o Senhor, sabe? Que nós estamos vivendo um tempo chamado final dos tempos na palavra de Deus. Mas assim, se você está andando com Deus, não quer dizer que você não tem pecado, mas se você está caminhando, meu irmão, os propósitos de Deus vai cumprir na sua vida. Não pensa que é um fantasma. Era uma visão distorcida que eles tiveram. E aqui no versículo 20, aí no versículo 27, o Senhor imediatamente, sabe o que o Senhor quer? Ele quer combater o nosso medo. Ele quer combater o nosso medo, porque o medo, segundo o Evangelho, a Epístola de João, produz tormento. O medo causa tormento, o medo faz você ficar cego, o medo faz você não enxergar Jesus. Reconhece-me em todos os seus caminhos que eu endireitarei as suas veredas, está escrito. O medo produz tormento, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você quer ser curado desse medo? Ouve a voz de Jesus. O que Jesus falou para os discípulos está falando para mim e para você hoje. Ele diz imediatamente. Gente, deixa eu falar algo aqui. Jesus, que quer mover os céus, é um filho dele ficar desesperado e clamar. Ele é atento ao aflito. Davi falava assim, que o Senhor o ouvia em todas as aflições e o livrava. Imediatamente, olha o versículo, mas imediatamente Jesus lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não sou um fantasma. Eu estou chegando com a provisão, eu estou chegando com o sobrenatural para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Sou eu, o grande eu sou, o eu sou eu, Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, que acalmou aquele mar ali junto com vocês, sou eu. E Pedro disse assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Queridos, mesmo Deus, Jesus falando ali com os discípulos, Pedro falou,
Se tu és, se és tu, se és, isso quer dizer dúvida. Eles não reconheceram ali bem a voz do Senhor. E às vezes é isso que acontece quando a gente olha as circunstâncias. Deus fala com a gente pensa assim, mas será que é Deus mesmo? É Deus mesmo. É Deus mesmo. Pode caminhar. Eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. E Pedro diz no versículo 28, ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu, vem. Era uma hora de uma grande lição. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sabia que Pedro ia se dispor. Ele ia pedir isso. E o Senhor ali queria ensinar, não só para Pedro, mas para aqueles discípulos a ter coragem. Pedro era corajoso, meus irmãos. Ele era fraco, igual eu e você. A gente é fraco dentro da gente, não é? Fala a verdade. Como nós somos fracos. Mas tem hora que a gente tem uma força, né? Uma coragem. Pedro tinha essa coragem. Ele caiu no mar. Quando ele ouviu Jesus falando, vem. Você precisa ouvir a voz de Deus. Na hora que Deus falar, vai. Eu te envio. Pode ir. Vai na tua força. Que eu sou contigo. Na hora que ele falar assim, pode pular na água. Pode ter coragem. Mas estava caindo um homem ali que precisava ser trabalhado na fé. No mar, como nós também estava mergulhando no mar, como eu e você também estamos precisando ser trabalhados na nossa fé. Ele quando ele começou a pisar, ele começou a andar como Jesus, ele colocou os olhos em Jesus, que esse é o segredo. Esse é o segredo para você ter vitória, é não tirar os olhos do Senhor em nenhum momento. É colocar os olhos fixos nele, no meio da tempestade, no meio das tribulações, no meio do vento. Olha fixo em Jesus. Não olha para as suas fraquezas, não olha para as dificuldades que você está enfrentando, mas olha para esse Deus grande e poderoso que te ama, que me ama e que está conosco, que não nos abandona. Jamais Ele vai nos abandonar. No versículo 30, reparando na força do vento, teve medo. Ele olhou, queridos. Ele olhou. E às vezes acontece isso. Nós estamos lá na fé. Não, Deus vai me dar vitória. Vai acontecer isso comigo. E de repente você começa a olhar. Você começa a olhar. Você tira os olhos do Senhor e começa a olhar a circunstância. Como Pedro. Nós somos muito parecidos com Pedro. Nós afundamos. Pedro afundou. Mas olha que lindo no versículo 31, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, ele segurou ali a mão de Pedro, ele tirou Pedro daquele medo, daquele pavor, daquele medo de se afogar. Às vezes alguém aqui que já quase morreu afogado vai entender que Pedro passou, ele ficou apavorado, ele falou, vou morrer aqui. Aí ele começou a gritar, e Jesus imediatamente, você sabe o que é imediatamente? É imediatamente. Nesse momento agora, você vai sentir a mão do Senhor te segurando, te levantando. Você que está caído, você que está desanimado, você que está pensando em morrer, você que está com medo da morte, você que está com medo de perder tudo. Clama por Ele, grita, Senhor, eu estou aqui, essa é a minha situação, eu estou afogando, eu estou morrendo, vem, Senhor. Venha ao meu encontro, venha ao meu socorro. E Ele vai estender a mão para ti. Amém? E ali, depois que Ele levantou Pedro, eles andaram até o barco sobre as águas. E essa é a lição de hoje. Igreja, o Senhor vai nos ensinar
através dessas provações, a andar sobre as águas, a ter uma vida de fé em fé, uma fé fortalecida nele. Versículo 32, assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Quero te falar que esse vento vai passar. Essa tribulação que nós estamos vivendo, mundial, ela vai passar. Ela vai passar porque o avivamento virá, não vou entrar nessa parte. Mas o avivamento virá sobre a terra. Nunca a igreja clamou tanto, nunca a igreja orou tanto. Algo de sobrenatural vai acontecer no Brasil e nas nações. E hoje o Senhor te fala assim: igreja, o vento vai se acalmar e cessar. Hoje os discípulos de Jesus estão clamando dia e noite. Queremos a presença dele nas nossas vidas. Os discípulos estão clamando. Eu e você está clamando, queremos a presença de Jesus na nossa família, na nossa nação. E Ele quer acalmar a sua alma hoje. Não se desespere. Ele fala assim: sou eu, o grande eu sou, o todo-poderoso. Estou reinando. Eu estou reinando, eu reino. Tudo que está passando na terra não fugiu ao meu domínio. O Senhor está falando contigo. Não fugiu ao meu domínio. Eu sou soberano e eu tenho a sua vida nas minhas mãos. És guardado, és guardada, minha igreja. Estou cuidando de ti. Tenha bom ânimo, não temas. Amém? E para nós encerrarmos, eu gostaria de ler uma palavra de Deus que está em 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, versículo a partir do 11. Nós vamos ler e a gente vai estar fazendo uma oração. Diz assim: ó Senhor, tua é a grandeza. Eu quero que você imagine agora a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. Vou ler de novo. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra a dignidade, consolo. A mão do Senhor nos consola. Na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento em todo ser humano, encorajamento que todo ser humano carece. Você está precisando de encorajamento? Hoje, através dessa palavra, Deus está te dando. Tem de bom ânimo. Sou eu. E não temas, eu estou aí com você. Tem de bom ânimo. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Yahvé, ó Senhor, como os discípulos fizeram. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? E eu queria só compartilhar também um cântico aqui. Não vou cantar, não é meu dom, tá? Quero ler a letra desse cântico, que é muito poético. E abaixo, depois, na descrição, vai ser colocado o link, Oceanos. Muita gente conhece essa música, né? E eu queria ler. E eu queria, se você sentir, enquanto que eu faço a leitura, você fechasse os seus olhos, que nós vamos fazer uma oração. Assim que eu terminar de ler essa poesia linda, esse cântico de fé, que eu te convido, sabe, no seu quarto, fechar os olhos, pôr o foninho de ouvido e cantar.
e deixar essa letra entrar e você se imaginar nas suas tribulações, mas imaginar o Senhor contigo. Que diz assim: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça, o amor de Deus, né? Tua graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, tu és meu. Guia-me, para que em tudo em ti confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Amém? Que essa palavra, esse cântico, o Senhor possa estar te fortalecendo, aumentando a sua fé. Amém? Nós vamos orar agora para encerrar. Antes de fazer a última oração, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda, ativar o sininho, compartilhar essa palavra. Nesse momento existem muitas pessoas precisando de ouvir essa palavra. Tem certeza disso. E você pode compartilhar com pessoas que você tem notado que estão aflitas. Amém? Vamos confiar no Senhor. Ele vai nos guiar. Igreja, vamos viver o sobrenatural de Deus. Tenha bom ânimo. Tenha fé. Não temas. O Senhor é conosco. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, por esse ensinamento que o Senhor ensinou para os seus discípulos e hoje o Senhor está nos ensinando também. Deus, nos guia, Senhor. Mesmo se muitas vezes nós somos como Pedro, Senhor, nós começamos a afundar, mas eu sei que a tua mão não nos deixará morrer, Senhor. Pedro foi um dos maiores apóstolos que o Senhor usou nessa terra, Pai. Porque ele aprendeu contigo, Deus. E nós estamos aprendendo com o Senhor com um grande propósito. Por isso nos ajuda, aumenta a nossa fé, porque nós somos como Pedro, Senhor. Nós somos como os discípulos. Cura essa pessoa que agora está me ouvindo, que tem síndrome do pânico, que tem tido insônia, que está com medo da morte, que está apavorado. Eu oro agora para que o Senhor cure essa pessoa. Traz ânimo para essa pessoa, aumenta a fé dela, traz paz. Confia no Senhor. Cada alma que está ouvindo agora, que ouviu essa palavra, possa confiar no Senhor. Tenha paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, não como o mundo a dá. Deixo a minha paz, tem de bom ânimo. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.